possamos ter grande vibração juntamente com os bons espíritos, onde nós estamos conectados no bem, nas coisas de Deus. Nós estamos aqui para aprender, porque nós não somos professor nessa área, porque ainda não sabemos ainda quase nada. Mas nós estamos aqui com boa vontade, também convidando os outros irmãos desencarnados que quiser participar com nós. Queremos dizer que é um grande prazer aprender todos juntos, tanto nós como os irmãos que estiver precisando receber uma bênção. Nós estamos aqui. Não é nós que oferecemos a bênção, é Deus e os bons espíritos. E todo o prazer do mundo dos bons espíritos é ajudar quem está precisando. E nós estamos precisando e também tem muitos desencarnados também precisando. Então, nós, com muita fé, com muita esperança, nós contamos com a ajuda dos bons espíritos. Já que eles têm boa vontade de ajudar nós, então nós contamos com a vontade deles. O irmão vai ler o Evangelho ou o outro livro que os bons espíritos escreveu. Estamos aqui para comentar. Que a paz de Deus esteja com todos, e assim seja. Que assim seja. Nós vamos ver o capítulo 6, o Cristo Consolador, Instrução dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. É o item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surgem em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. De verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira e também o sopro dos espíritos dissipa os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos no dia, livres e alegres, no seio daqueles que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Quando a gente lê essa mensagem, primeiramente a gente vem assim, o Espírito de
verdade aqui, ele se apresenta como Jesus Cristo, né? Dá a impressão, né? Pela forma como ele diz aqui, né? Diz como Jesus. E é um chamamento para seguir o Evangelho, né? Seguir o Evangelho. Ele fala em instruir, em consolar os pobres deserdados, em se resignar. E lembra que nós estamos cativos, né, no corpo humano. Então dá a entender que a verdadeira vida é a vida espiritual, como a gente sempre estuda dentro da doutrina espírita, nos convida a nos tornar cada vez mais seguidores do Cristo. Preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfectíveis. Nós somos fracos, mas perfectíveis. E nós mesmos modelamos o nosso futuro. Nós somos artífices da imortalidade. Acho que é isso. Você falou aí do Espírito de verdade, né? Apresenta como sendo Jesus Cristo. Eu estava, quando eu fui fazer uma palestra, eu fui fazer uma pesquisa, né? E na pesquisa que eu fui fazer, aí eu fui lá no... Eu buscou uma mensagem de Kardec, do céu e inferno, no Livro dos Médios. Aí o Kardec, essa primeira mensagem do livro do Espírito de Verdade, veio como antigamente aos filhos transviados de Israel. Essa primeira mensagem, ela foi divulgada primeiro no Livro dos Médiuns. E ela foi assinada como Jesus de Nazaré. Segundo o próprio Kardec conta que ela foi assinada como Jesus de Nazaré. Então, quando ele foi colocá-la no Evangelho, ele achou melhor colocar só Espírito de Verdade. Então, ela ficou assinado como ele achou. Acho que ele ficou meio preocupado em colocar o nome de Jesus lá como sendo a mensagem do próprio Cristo, mas ele afirmou que é Jesus de Nazaré mesmo que escreveu, que diz a mensagem. E pelas vidências, né, ele sempre mostra bem. Ele fala que o Espírito de Verdade, ele fala que é o próprio Cristo, porque ele mostrou algumas mensagens de espíritos lá falando que estava comandando todo esse trabalho e sempre citava, esses videntes citavam Jesus, que Jesus é o Espírito de Verdade que estava coordenando todo o trabalho. Por isso, o Espiritismo acaba falando que Jesus já veio, né? Então ele falou que voltaria, aí, de acordo com o Kardec, já voltou como o Espírito de Verdade. Mas é interessante, né? Porque mostra pra gente aí essa mensagem, mostra a importância de nós trabalharmos, né? Lutar para trabalhar no trabalho do bem. Então não importa essa discussão se é Jesus, se não é Jesus, também não importa, né? O Kardec lá afirma, o médico colocou, então assinou, né, pela psicografia, foi assinado como Jesus de Nazaré, mas também não importa, o importante não é quem escreveu, né? É a qualidade da mensagem. Não importa quem, né? Porque pela qualidade já define o nível do espírito que escreveu.
Porque pelo que os espíritos falam, que Jesus está sempre no comando, né? Tudo no planeta Terra entra no comando. Aí, será que é só do espiritismo? Não. Ele está no comando também de todas as revelações que vêm por meio de outras, né? De outras religiões que traz o amor, que traz. Ele está por detrás organizando todos esses trabalhos, né? Então, ele não perde. Inclusive, segundo muitos espíritos, falam que quando alguns acham que foi Deus que escreveu os 10 mandamentos, né? Aí, segundo os espíritos, não foi Jesus que escreveu, mas foram espíritos designados por Jesus que ditou lá os 10 mandamentos para Moisés, né? Que fez aquela escrita direta, no caso. Não foi ditado, não, foi uma escrita direta na pedra, né? Então não foi Jesus direto, mas foi por intermédio dele, né, na coordenação dele. Então todos os destinos do bem na Terra está passando pelas mãos do Cristo. Agora, se é ele diretamente que faz muitas coisas, ou se são intermediários, aí é outra coisa que a gente está indo para... que a gente não sabe o certo, né? Eu entendo também assim, né? Que a gente já viu várias vezes, né? Essa posição de Kardec, né? Que o mais importante é o conteúdo da mensagem, né? O que ela traz. A gente se liga muito à questão dos nomes, né? Do personagem. E também a gente coloca limitações de acordo com as limitações que nós enxergamos enquanto encarnados, né? A gente elege uma pessoa como um espírito, né? Como alguém assim acima, né? das questões terrestres, né? De muito espírito de muito escol, né? Espírito. E daí a gente distancia ele da gente, fala, mas eu não preciso, imagine, eu conversar com Kardec hoje, o Chico Xavier se comunicar, Francisco de Assis, Maria de Nazaré comunicar lá no meu centrinho, né? Falar comigo, né? Eu sonhar e conversar com Jesus, mas ele esteve entre nós, né? E quando ele esteve entre nós, então ele era menos. Agora que ele está no plano espiritual, ele se tornou mais distante da gente. E sempre ele falou que estaria entre nós, né? E também essa questão, né? Não importa, né? Não importa o mensageiro, né? Importa a mensagem, o conteúdo dela. E os espíritos benfeitores, todos eles são mensageiros de Deus, mensageiros de Jesus, enfim. Então, às vezes a gente coloca nessa situação, né, de eleger heróis, né, e coisas assim, coloca assim bem distante, porque nós colocamos essa limitação pela questão terrena, né? A pessoa, quando ela adquire poder aqui na Terra, ela se distancia do povão, né? A gente não consegue, o povão não consegue mais conversar com eles, né? Tem muitos compromissos e tal. Agora o plano espiritual é diferente. As limitações do espírito, né, são diferentes das nossas, né? Pode talvez ter uma infinidade de formas dele se manifestar, de se comunicar, de estar entre a gente, que a gente desconhece. Hoje mesmo, né, nós já percebemos a diferença entre nós mesmos, né? Olha só, né, nós estamos aqui reunidos, porém distantes fisicamente. Antigamente essa questão a gente sequer imaginava ser possível. Agora imagine no mundo dos espíritos, como é que funciona isso, né? É difícil até para a gente imaginar como é que funciona essa questão. Alguém mais? Barçanufo, Francisca, o professor Maurício, quiser colocar mais alguma coisa?
Tá bom. Tá bom. É porque assim, no tempo de Jesus também, o povo não acreditava nele também não, igual agora, sabe? É por isso que ele foi crucificado, quer dizer, ele foi crucificado mais porque ninguém concordava em dizer que ele era feiticeiro, tanta coisa botava difícil para ele, mesmo ele fazendo cura. E agora não está diferente não, mudou alguma coisinha só em 2000 anos, sabe? Era para ter mudado de água por vinho, né? Mas você vê que as pessoas limitam muito as coisas de Deus, sabe? Eles só quer acreditar do jeito deles. Não é do jeito que tem que ser. Por isso que eu digo, cada um tem um Deus, ó. E cada um tem uma ideia. E um pode fazer coisa errada, não tem nada. E outros não acreditam muito nas coisas de Deus. Agora, ninguém quer acreditar no Espírito de verdade, nem mesmo os espíritas. Eu vejo aí a maioria dos espíritas não parece que não quer acreditar não, sabe? Não vou falar do outro não, vai de nós mesmos. Eu vejo aí nos centros, as coisas assim. Nem os espíritos não estão acreditando, querendo acreditar direito, imagina os outros. Naquele tempo era do mesmo jeito, mudou pouca coisa. É só isso mesmo. É isso. É isso, né? Entendi. Então vamos passar para a parte das vibrações